Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para resolver e comentar as questões de física do vestibular da FAMECA, conhecimentos específicos, as questões dissertativas de física. Bora então para o vídeo. Muito bem, a primeira questão foi a questão de número 15, que falava assim: o gráfico representa a variação da velocidade escalar em função do tempo de um carrinho de bebê ao ser empurrado por uma pessoa em linha reta e sobre uma superfície plana e horizontal. Letra A. Calcule a velocidade escalar média do carrinho em metros por segundo entre os instantes 0 e 6 segundos. Muito bem. Como é que a gente calcula a velocidade escalar média? Definição de velocidade escalar média é o deslocamento escalar, ou ΔS, né? Dividido por ΔT, pelo intervalo de tempo. Muito bem, acontece que esse movimento, ó, ele começa uniformemente variado, ó, a velocidade varia, depois ele mantém a velocidade constante, depois ele novamente se torna uniformemente variado, né, já que é uma reta crescente aqui no começo e decrescente aqui no final. Nós aprendemos que quando você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, a área desse gráfico me dá o deslocamento total do móvel, né? Então, se eu calcular essa área aqui, ó, abaixo da curva do gráfico, né, toda essa área aqui, ó, isso vai me dar o deslocamento. Vamos fazer isso. A gente tem um trapézio aí, né? Então, base maior de 0 a 6 eu tenho 6, mais base menor vai de 1,5 até 5,5. Eu tenho 4. A altura é 1,2. Tudo isso dividido por 2. Muito bem. Então, nós temos aqui 1,2 com 2, vai sobrar 0,6 aqui, ó. 6 mais 4 vai dar 10. 10 vezes 0,6, eu tenho um deslocamento aqui de 6 metros. E assim, a velocidade escalar média vai ser 6 aqui no lugar do ΔS. E o intervalo de tempo total foi de 0 a 6 segundos, então 6 segundos. 6 dividido por 6, eu tenho uma velocidade escalar média de 1 metro por segundo. Essa, então, é a resposta da letra A. Legal? Muito bem, letra B. Considerando que a soma das massas do carrinho e do bebê seja 15 quilogramas, vamos anotar isso, letra B. Considerando que a massa total seja de 15 quilogramas, calcule em newtons a intensidade da resultante das forças que atuaram sobre o carrinho entre os instantes t igual a 0 e t igual a 1,5. Dá uma olhada lá na figura que entre 0 e 1,5, a velocidade variou de 0 para 1,2, né? Nós temos um ΔV aqui igual a 1,2 metro por segundo e um ΔT que vai de 0 a 1,5, então é 1,5 mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós vamos calcular a aceleração sofrida pelo carrinho nesse intervalo. Como é uma aceleração constante, né, porque o gráfico da velocidade é uma reta, a aceleração escalar vai ser ΔV por ΔT mesmo. Nós temos, então, uma variação de velocidade de 1,2 metros por segundo, num intervalo de tempo de 1,5. Então, ó, se a gente simplificar por 3 aqui, ó, em cima e embaixo, 1,2 dividido por 3 dá 0,4. Então, ficaria e embaixo 0,5. 0,4 dividido por 0,5 dá 0,8. 8 metros por segundo ao quadrado. Legal. Força resultante é o produto da massa pela aceleração, segundo a lei de Newton aqui. A massa total é 15
15 vezes 0,8, nós temos uma força resultante, então, de 12 newtons. Beleza? E essa é a resposta do item B. Legal? Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Legal? Vamos para a próxima questão. Questão de número 16, e que fala assim: em um local em que a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, um paraquedista no instante t0 deixou seu corpo cair em um avião que voava horizontalmente com velocidade de 100 metros por segundo em relação ao solo. Ok, nós temos uma velocidade inicial do paraquedista. Veja que quando o paraquedista salta do avião, confie na ciência, isso é meu avião. Aqui está o paraquedista, acabou de saltar. Se o avião estava a 100 metros por segundo, é porque o próprio paraquedista, nesse momento, tem a mesma velocidade horizontal do avião. Ele também está a 100 metros por segundo. Legal? Muito bem, vamos ver o que ele pede aí no item A. Em determinado instante t1, após o salto, as componentes horizontal e vertical da velocidade vetorial desse paraquedista tinham a mesma intensidade v1 em relação ao solo. Faça um esquema representando essas duas componentes e a velocidade vetorial do paraquedista no instante t1. Em seguida, no mesmo esquema, represente a direção e o sentido da força de resistência do ar que atua sobre o paraquedista nesse mesmo instante. Olha só, vamos desenhar o paraquedista. Ele já caiu um pouquinho, e aí ele já não vai mais ter essa velocidade horizontal de 100 metros por segundo. Nesse determinado momento, ele tem uma velocidade horizontal, que o exercício está falando que é v1, e que tem o mesmo módulo da velocidade vertical. Ele foi acelerado, né, pela ação gravitacional, e ele adquiriu uma velocidade v1. De tal forma que nós temos aqui a soma vetorial dessas duas componentes me dando a velocidade vetorial do paraquedista. Regrinha aqui do paralelogramo, né? Nós temos aqui, ó, aqui, ó, a velocidade vetorial do paraquedista. Nesse mesmo desenho, o exercício está me pedindo para colocar a força de resistência do ar. Ó, represente a direção e o sentido da força de resistência do ar. A força de resistência do ar é sempre oposta ao movimento dele. Como o vetor velocidade aponta aqui na diagonal para baixo, a força de resistência do ar vai apontar diagonal para cima. Essa força de resistência do ar, ela tem uma componente horizontal contrária a esse V1 horizontal e uma componente vertical contrária a esse V1 vertical. Posso deixar só assim. Legal? Muito bem. Letra B agora. Considere que a massa do paraquedista, juntamente com seu equipamento, era de 80 quilogramas. E que, em um instante t2, após cair de uma distância vertical de 1.000 metros e antes de abrir o paraquedas, a velocidade desse paraquedista tenha se reduzido a 50 metros por segundo, constante na direção vertical devido à resistência do ar que atuou sobre ele. Calcule o módulo do trabalho realizado pela força de resistência do ar sobre o paraquedista entre os instantes t0 e t2. Olha só, vamos esquematizar a situação. Ele acabou de saltar aqui do avião. Aí ele vai chegar aqui embaixo. É claro que não na mesma vertical, né? Isso aqui é só para a gente representar, tá? Ele cai aqui de uma altura de 1.000 metros. E lógico, ele já vai ter uma velocidade assim meio que na diagonal, né? Porque ele já vai ter adquirido uma velocidade vertical e vai ter uma velocidade horizontal. Ele está falando que a velocidade do paraquedista é 50 metros por segundo. Tá aqui, ó.
Ele quer o trabalho da força de resistência do ar. Quando esse paraquedista está caindo, basicamente ele fica sujeito à ação de duas forças: a força peso, que atua em todo o movimento e é vertical para baixo, e a força de resistência do ar, que é oposta aí, né, ao sentido da velocidade. Eu vou usar aqui é o teorema da energia cinética. Ó. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O que é o trabalho da força resultante? É o trabalho da força peso mais o trabalho da força de resistência do ar, que é o que ele quer saber. Isso é igual à variação da energia cinética, mv² sobre 2. Aliás, vou abrir a formulinha depois. Vamos fazer assim: energia cinética final menos a energia cinética inicial. Trabalho da força-peso. Vamos pegar ó, toda essa expressão aqui. Trabalho da força-peso. Ele está descendo, né? Ó, m, g, h. Sendo h a altura que ele desceu, que ele caiu, né? Como está na descida, o trabalho da força-peso é positivo. Trabalho da força de resistência do ar é o que eu quero descobrir. Energia cinética final, mv² sobre 2. Menos energia cinética inicial, mv0² sobre 2. E aqui é só a gente substituir. Ó. Ele está me dando que a massa é de 80 quilogramas. Então, vamos anotar lá, 80. O G vale 10, ele caiu de uma altura de 1.000 metros. Mais trabalho da força de resistência do ar, que é o que eu quero descobrir. Vai ficar 80. A velocidade final, o exercício falou que é 50. 2. Menos 80. A velocidade inicial, ó, quando ele saltou, ele tinha a mesma velocidade do avião. Então, 100. Tudo isso sobre 2. E agora é continha, né? Fazer continha. Vou fazer assim, ó. Eu tenho 3, 4, 5 zeros. 8 vezes 10 a quinta, mais trabalho da força de resistência do ar igual. 80 com 2, dá para a gente simplificar aqui, ó. Ficamos com 40. 50 ao quadrado vai dar 2.500. 2.500 vezes 40 vai dar 100.000. 100.000, eu vou pôr assim, ó, 1 vezes 10 a quinta. Menos 100 ao quadrado vai dar 10.000. Vezes 40 vai dar 40.000, ou 4 vezes 10 a quinta. Muito bem. Aqui nós vamos ter. Olha que maravilha esse recurso. Para não copiar de novo. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 vezes 10 a quinta. Esse 8 vai passar para o outro lado. Nós vamos ter lá que o trabalho da força de resistência do ar vai ser menos 3 vezes 10 a quinta, o 8 passa, vai ficar menos 8. Menos 8 com menos 3 dá menos 11 vezes 10 a quinta joules. Vamos deixar chique isso aqui, em notação científica. Trabalho das forças de resistência do ar é igual a menos 1,1 vezes 10 a sexta joules. E está aí, ó. Essa é a resposta do exercício 16, letra B. Beleza? Tranquilo? Coisa linda, né? Melhor que chocolate fazer isso aqui, na verdade. É uma questão que parece difícil na hora que você lê, né? Mas na hora que você vai fazer, você vê que é difícil mesmo. Não, brincadeira. Próxima questão. Lembrando, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.
Questão 17. A temperatura de uma amostra de bromo de massa 0,4 kg, vamos anotar esse dado, né? 0,4 kg, e inicialmente no estado sólido, varia em função da quantidade de calor por ela recebida conforme o gráfico. Considere que a amostra não perdeu calor durante o processo. Ok. Então, aqui me mostra a variação da temperatura, né? Então, se ele começa no estado sólido, essa curva aqui é uma curva de aquecimento do estado sólido até ele chegar nesse ponto. Esse ponto aqui, o que acontece? Forma o patamar. Esse patamar é onde a temperatura não está variando, mas ele está recebendo quantidade de calor. Ou seja, está ocorrendo aqui a mudança de estado. Aqui eu tenho sólido mais líquido, porque é aqui onde está acontecendo a fusão. E depois fundiu completamente nesse ponto, e a partir daqui o líquido ele está no estado líquido e está sendo aquecido até 316 Kelvin. Legal. Vamos ver o que o exercício pede. Calcule a temperatura de fusão em graus Celsius e o calor latente de fusão em joules por quilograma. Vou fazer a letra A aqui, ó. Temperatura de fusão está na cara aqui, ó. 266, só que está em Kelvin. Ele quer isso em graus Celsius. Então, ó, a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Você faz lá. 266 menos 273. E assim, nós vamos ter aqui menos 7 graus Celsius. Primeira parte está resolvida. O que mais que ele pediu? O calor latente de fusão. Vamos lá, calor latente de fusão, mudança de estado físico e mole. Muito bem, então aqui a gente substitui os valores. Quantidade de calor é igual a massa, 0,4. Aqui, ó, quantidade de calor eu tenho, né? Vamos pegar aqui. Quanto que ele recebeu de calor? Ó, foi de 1 para 3,72. Então, 2,72. Não pode esquecer que está multiplicado por 10 a quarta aqui, né? Vamos colocar lá, ó, 2,72 vezes 10 a quarta, igual a massa, que é 0,4, vezes o calor latente de fusão. Passa dividindo ali, ó. 2,72 dividido por 0,4. Fiz essa continha aqui já, dá 6,8 vezes 10 a quarta joules por quilograma. E essa, então, é a resposta da letra A. Então, maravilha! Vamos para a letra B. Sabendo que o calor específico do bromo é 4,510 joules por quilograma Kelvin e que a fonte fornece calor a uma taxa de 9 vezes 10 joules por minuto, calcule o intervalo de tempo em minutos entre o instante em que o processo de fusão terminou e o instante em que a amostra atingiu a temperatura de 316 Kelvin. Para isso, eu preciso saber quanto de calor foi fornecido, né? Porque eu quero saber aqui, ó, de 266 para 316, nós temos aqui uma variação, então, de 50 Kelvin, e eu preciso saber quanto de calor ele absorveu. Como a gente tem aqui um aquecimento, nós temos um calor sensível, formulinha do que-macete, né? A quantidade de calor recebida nessa etapa eu quero descobrir, então, ó, massa 0,4. O calor específico ele deu ali, ó, 4,5 vezes 10 ao quadrado, vezes a variação da temperatura, que é 50. Então, ele recebeu nessa etapa, fazendo essa continha, 0,4 vezes 4,5. Daria 9, 18, 1,8. 1,8 vezes 50 vai dar 90. 90, é isso aí. É isso mesmo.
90. 90 vezes 10 ao quadrado. Vamos colocar assim, ó, 9.000. 9.000 joules. Ora, a fonte está fornecendo aqui 9 vezes 10 ao quadrado joules por minuto, ou seja, 900 joules por minuto. Aí, para a gente saber quanto tempo, né, a gente usa um pouquinho de química aqui, né? Ó, regra de 3. Brincadeira aí, né, com os meus colegas de química. Só zoeira. Aqui na cidade de Araçatuba eu tenho os meus amigos aqui que são professores de química e a gente fala, química é só regra de 3 o ano inteiro. 900 joules, então, em 1 minuto. Os 9.000 joules que ele recebeu nessa etapa de aquecimento vai me dar o tempo que eu quero. Como é 10 vezes maior, evidentemente, o tempo aqui vai dar 10 minutos. Beleza? E é isso aí. Maravilha? Bora? Bora aí para a nossa próxima questão. Uma questãozinha aqui de espelhos, olha só. Vou aumentar aqui o meu eixo principal. Ele fala assim: na figura estão representados um espelho plano e um espelho côncavo, e um objeto X luminoso colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho côncavo, a 30 centímetros do espelho e a 50 centímetros do espelho plano. Letra A. Calcule a distância em centímetros entre o espelho côncavo e a primeira imagem do objeto X conjugada pelo espelho plano. Olha só, no espelho plano, o objeto e a imagem estão à mesma distância do espelho. Então, se o objeto está a 50 centímetros do espelho plano, a imagem dele vai estar aqui, ó, a 50 centímetros também. Essa aqui seria, vamos chamar de x'. E essa distância daqui até aqui vai ser também 50 centímetros. O exercício está me pedindo essa distância, né? Ó, do espelho côncavo até a primeira imagem conjugada pelo espelho plano. Então, resposta da letra A. Esse D vai ser esse 50 mais esse 50 mais esse 30 aqui, né? 50 mais 50 mais 30. Nós temos essa distância, então, valendo 130 centímetros. Aí, letra A, bem tranquilo. Letra B. Sabendo que a primeira imagem do objeto X, conjugada pelo espelho côncavo, é invertida e tem o dobro da altura do objeto. Ele está me falando, então, que o aumento linear transversal vale 2. Mas como ela é invertida a imagem, eu tenho que colocar um sinalzinho de menos aqui. Muito bem. Calcule em centímetros a distância focal desse espelho. O aumento linear transversal é a distância focal sobre a distância focal menos a distância do objeto até o espelho, f sobre f menos p. E dá uma olhada aqui, a distância do objeto até o espelho côncavo é de 30 centímetros. Então, vamos substituir ali, ó, no lugar do aumento, eu coloco menos 2. A distância focal é o que eu quero descobrir. E o P ele é 30. Multiplica cruzado, quando não tem nada que é 1, né? Vai ficar ali F igual menos 2 vezes F menos 2F. Menos 2 vezes menos 30 mais 60. O menos 2 passa para cá, ele vem somando. 3F igual a 60, F igual a 20. Aí, coisa linda, ó. Beleza? E essa, então, é a resposta da letra B. Letra A, 130 centímetros. Letra B, 20 centímetros. Maravilha. Questão 19. A flauta de Pan
é um instrumento composto por vários tubos abertos em uma extremidade e fechados na outra, dispostos paralelamente uns aos outros, como mostra a figura. Letra A. Quando um músico sopra a extremidade de um dos tubos, este emite uma onda sonora de frequência 2000 Hz. Considerando que a onda sonora se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo, calcule o comprimento de onda em metros e o período dessa onda sonora em segundos, quando ela se propaga no ar. Vamos lá, comprimento de onda. Relação fundamental da ondulatória. V igual a lambda F. 340 é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, que é 2000. Passou o 2000 dividindo, eu tenho aqui 340 por 2000, que vai me dar 0,17 metros. Primeira parte está resolvida. Tá aí. Coisa linda, ó. Fique demais. E aí ele quer o período em segundos. Ora, o período é o inverso da frequência, não é isso? Então você vai dividir ali, ó, 1 por 2000. Vamos deixar assim, ó, 1 sobre 2 vezes 10 a terceira, porque 1 sobre 2 dá meio. O 10 a terceira que está embaixo passa para cima, fica 10 a menos 3. E aqui eu deixo em notação científica. 5 vezes 10 a menos 4 segundo. Está aí. Legal? Maravilha, vamos para a letra B. Outro tubo dessa flauta tem comprimento igual a 12 centímetros. Calcule os comprimentos de onda em centímetros das ondas correspondentes às duas menores frequências naturais de vibração desse tubo. Ele está falando que é um tubo fechado numa extremidade e aberto na outra. Vamos fazer a representação aqui. Aqui. Você até pode ter decorado aí aquelas formulinhas de tubo sonoro aberto e fechado. Quando eu trabalho com isso aqui, eu não tenho que decorar nada. Eu uso relação fundamental da ondulatória e sei como são os modelos das ondas estacionárias formadas nos tubos. O que eu tenho que saber aqui, ó? Sempre no ponto de fechamento, você vai ter a formação de um nó da onda estacionária. E sempre no ponto de abertura, você vai ter um ventre. Então, primeira frequência, a frequência fundamental, a frequência mais baixa, onde ocorre ressonância dentro do tubo, é quando você tem um nó e o ventre ali, ó, que seria o modelo da onda. Obviamente que o som, ele é uma onda longitudinal, mas eu estou representando ele de maneira transversal para ficar mais fácil a visualização. O próximo harmônico, eu teria a formação de dois nós. Teria uma onda mais ou menos assim lá dentro. É o formato da onda estacionária lá dentro. E se tratando de uma onda estacionária, de nó a nó, a gente tem o que a gente chama de fuso. Isso aqui seria um fuso, ó. Cada fuso desse aqui, ele tem uma medida que vale meio comprimento de onda. Isso aqui vale meio lambda. Então, se você olhar lá na primeira frequência, ó, vamos falar que o tubo tem comprimento L. Percebe que aqui eu tenho metade de um fuso, ó. Se você olhar ali, eu tenho isso aqui, ó. O tubo está assim, ó. É isso que eu tenho ali. Então, se eu tenho metade de um fuso, eu tenho lambda sobre 4 aqui. Aqui eu tenho um fuso e meio. Então, eu tenho lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Eu tenho 3 lambda sobre 4. Ah, ok. Agora que eu fiz isso aqui,
Vamos lá, ó. 1/4 do comprimento de onda, no primeiro tubo ali, está me dando o tamanho do tubo. Ou seja, o primeiro comprimento de onda, que eu vou chamar de λ1, é 4L. O próximo, eu vou ter 3 lambda sobre 4, igual a L. E o próximo lambda seria 4L sobre 3. Esse aqui seria o terceiro harmônico. Vale lembrar que quando você tem tubos sonoros fechados, ele só forma harmônicos de ordem ímpar, porque aqui eu tenho 1 lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4, o próximo seria 5 lambda sobre 4, e assim sucessivamente. Portanto, você tem aqui os dois mais baixos comprimentos de onda. Como eu sei o valor de L, né? O L vale 12 centímetros, o meu lambda1 é 4L, então 4 vezes 12, 48 centímetros. E o lambda3 vai ficar 4 vezes 12 sobre 3, né? Vai dar aqui, então, 16 centímetros. Daí a resposta da letra B. Legal? Essa aqui já é um pouquinho mais chatinha, né? Tinha que lembrar algumas coisas, as particularidades aí dos tubos, mas é isso aí. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Muito bem, questão de número 20. O elemento resistivo de um chuveiro elétrico apresenta resistência elétrica constante de 11 ohms e é constituído de um fio de determinado material. Esse fio tem comprimento L0 e área de seção transversal A0. Letra A. Calcule a intensidade da corrente em amperes que percorre esse elemento resistivo e a potência elétrica em watts por ele dissipada quando for estabelecida uma diferença de potencial de 220 volts. Então, ele quer a corrente e ele quer a potência, sendo que a DDP vale 220 volts e a resistência 11 ohms. Bem, vamos descobrir a corrente? Para descobrir a corrente, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. A DDP é 220, eu tenho uma resistência igual a 11, passo 11 dividindo, 220 dividido por 11, eu tenho aqui 20 amperes. Primeira parte aí está resolvido. E quer também a potência. Potência, ó, já que eu descobri a corrente, vou fazer a potência é o produto da corrente pela DDP. Professor, posso usar pelas outras formulinhas? Pode. DDP ao quadrado pela resistência, resistência vezes a corrente ao quadrado. Qualquer uma das três dá certo. Aqui eu acho que é mais simples, né? Mais facinho de fazer a continha. Eu vou fazer assim. Sou adepto da lei do mínimo esforço. E aqui, então, 20 vezes 220, 4.400 watts. Tá aí, ó. E assim a letra A está resolvida. Letra B. Suponha que o fabricante desse chuveiro pretenda construir outro elemento resistivo, com resistência 22, agora o dobro da resistência anterior, utilizando um novo fio de mesmo material do primeiro. Para isso, o fabricante pode realizar um dos procedimentos a seguir: utilizar outro fio com um novo comprimento, mas de mesma área, ou utilizar outro fio com outra área, mas com o mesmo comprimento. Calcule o valor de L no primeiro procedimento em função de L0 e calcule o valor de A no segundo procedimento em função de A0. Olha só, a resistência antes, que era 11, né, quando ela valia 11, ela dependia da resistividade, do comprimento L0 e da área A0. Eu quero agora um novo fio cuja resistência seja 22, ou seja, eu quero uma nova resistência que seja o dobro da resistência anterior, ou seja, eu quero uma resistência R' que seja 2
Rho L0 sobre A0. Ah, o que que eu fiz? Substituir isso aqui, ó. Ele vai valer 22. Ok. Essa resistência R', se eu pegar o primeiro procedimento, ó, primeiro procedimento, utilizar outro fio com um novo comprimento, mas de mesma área. Então, eu vou ter Rho, o novo comprimento L, só que com a mesma área. Vamos igualar essas duas expressões, ó. Primeiro procedimento, ó. 2 Rho L0 sobre A0 tem que ser igual Rho L sobre A0. E assim, vamos cortar aqui, ó. Rho com Rho vai cortar, A0 com A0 vai cortar, e eu chego à conclusão que esse comprimento L teria que ser 2 vezes L0. No primeiro procedimento, eu tenho que escolher um fio que tenha o dobro do comprimento anterior. Segundo procedimento, vou ter a mesma R' agora, só que eu vou trocar a área mantendo o mesmo comprimento inicial. Eu mantenho o comprimento que ele tinha, L0, só que agora com outra área. Eu vou pegar a mesma expressão que eu tinha e vou igualar, ó. 2 Rho L0 por A0 igual esse aqui, ó, Rho L0 sobre A. Corto aqui, ó, Rho com Rho, L0 com L0, e assim tenho que essa área do segundo fio teria que ser A0 sobre 2. E tá aí, gente. Beleza? Maravilha! E é isso, meu povo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta aí, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas, ative as notificações no sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu gravar um vídeo novo. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, mesmo nome do nosso canal. E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, um acompanhamento escolar, aulas particulares, seja como um acompanhamento durante o ano para você poder ir bem na disciplina de física ou para que eu te prepare para os vestibulares que você for prestar, basta você entrar em contato pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um abraço, espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!